Oi, gente. Hoje eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo para vocês porque eu tenho sentido uma grande necessidade de, de falar sobre esses assuntos, porque eu tenho percebido cada dia mais que mais pessoas estão precisando, tá? Estão sentindo a necessidade, não é precisando de que, como se fosse uma cura, porque elas estão mal e precisam disso, não, mas que elas estão sentindo a necessidade de saber mais sobre esses assuntos, tá? Na realidade, o bom é que todo mundo soubesse, mas enfim, infelizmente, muita gente não vai conseguir despertar, pelo menos não no momento atual, para isso, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Hoje eu queria falar sobre 3 assuntos com vocês, tá? Que eu considero muito importante. E eu quero falar desses assuntos para que vocês possam refletir sobre isso, para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam tirar suas próprias conclusões sobre esse assunto, tá? Eu vou falar o meu conhecimento sobre isso, a minha opinião sobre isso, mas não quer dizer que seja a verdade e muito menos a verdade absoluta, tá? Não quer dizer que vocês tenham que acreditar em tudo que eu falar. Tem que fazer sentido para vocês. O que eu quero aqui é justamente isso, despertar a curiosidade, para que vocês possam refletir sobre esses assuntos, tá? E quais são esses assuntos? Eu acho que já é minha cara, eu falo o tempo todo nisso. Todo mundo é Matrix, 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 o que é Matrix, 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 enfim, Matrix, tá? Matrix, o poder da mente, tá tudo conectado. E revelações nesse momento da transição planetária, revelações vai ser o assunto e já começou a acontecer. Mas vamos lá, vamos por parte. Primeiro, o que eu quero dizer quando eu falo Matrix? Porque pra mim isso já tá tão normal que tem hora que eu falo, tô conversando com a pessoa e falo assim, isso é coisa da Matrix. Aí a pessoa, Matrix? O que ela quer dizer com Matrix? É coisa de filme? O que é isso? É coisa de científica, uma teoria científica? O que é Matrix, tá? Matrix é uma forma simbólica, uma forma metafórica de dizer, tá? Pra gente refletir sobre o quanto nós temos domínio sobre a nossa vida. O quanto da nossa vida realmente é uma escolha consciente. Ou seja, que eu estou escolhendo aquilo por total livre-arbítrio, ou se eu estou sendo condicionada a escolher determinada coisa na minha vida, tá? Vou dar um exemplo que o meu professor, que eu amo muito de paixão, o Léo, gosta de falar muito sobre essa questão do livre-arbítrio. A gente vive num planeta de livre-arbítrio, tá? Nós temos o livre-arbítrio entre aspas. O que quer dizer isso? Eu vou numa feira, tá? Comprar frutas. Aí chego lá, o vendedor me diz que eu posso escolher entre bananas, laranjas e peras. Ok, eu posso escolher, mas só entre bananas, laranjas e peras. E o resto das frutas? Melancia, morango, uva, abacaxi, limão. Então, Matrix fala um pouco sobre isso, tá? Eu realmente faço as minhas escolhas consciente ou elas estão condicionadas a uma mente inconsciente, tá? Ok. O que acontece? Que eu vou dizer para vocês que
eu acredito que acontece. E não sou só eu, mas enfim, a minha versão sobre isso, tá? Nós somos ensinados, condicionados a pensar de determinada forma, ok? Desde crianças, desde o momento que a gente nasce, tá? A gente tem condicionamentos e esses condicionamentos são os que criam as nossas, sabe, crenças limitantes, que vocês já me ouviram muito falar também. Então, esses condicionamentos a gente recebe desde criança. Onde isso acontece? Primeiro, né, o mais próximo da gente é dentro da nossa família. Ah, então a culpada pelas minhas crenças limitantes e por eu viver na Matrix é a família? Gente, ó, calma, vamos lá, calma, tá? A nossa família também foi uma criança que foi condicionada. Que foi. Tá, ok? Então, libera aí, tá? Ninguém tem culpa de nada. Mas é lá o berço onde começa, tá? E devido aos condicionamentos que eles têm também, as crenças limitantes que eles têm também. Mas é família, a sociedade onde a gente vive. Vamos dizer, por exemplo, sociedade. Quem vive aqui no Brasil tem um modo de viver, né? Que é mais comum para todos. Quem vive lá na China, por exemplo, o costume deles é totalmente diferente. Então, eles são condicionados de acordo com a sociedade que eles vivem. Nós somos condicionados, sim, de acordo com a sociedade que a gente vive, ok? Religião, tá? Religião condiciona, sim, a nossa realidade e nossas crenças limitantes, tá? De acordo com a religião que eu pertenço, eu vou ter um determinado tipo de crença, um determinado tipo de julgamento, alguma coisa que eu acho que é certo ou que é errado, que é pecado ou não. E assim, não é uma religião. Todas as religiões têm um condicionamento, tá? Eles criam esse condicionamento na gente. Pior de todas, a mídia, tá, gente? A mídia, principalmente a mídia aberta. Por quê? A mídia, o que é uma mídia aberta? Esses canais que, como diz, está em todo lugar, tipo, a bolinha, né? Lá do dono do tio Silvio, todas abertas, tá? Todas. Praticamente você é igual, você pega o pior de todo é jornal. Você pega um jornal, 6 horas da manhã, dia da tarde, todos os canais falam a mesma coisa, tá? Ok? Criar aqui, condicionar um programa na sua mente. Mídia é a pior de todas, tá? Que fala uma programação negativa na nossa mente, tá? E assim, a maioria aqui, sabe o que é o pior de tudo, essa programação? Que limita, gente, o medo. Você vê, notícia boa da mídia, não dá. Aí fala, gente, vai passando todo jornal, não tá verdade. Por quê? Porque da mídia, o povo gosta de ver coisa ruim. Só que isso faz uma programação da mente da gente ter um poder muito mais intenso do que a gente imagina, que é só ver aquela notícia ruim. Não, isso tem muito mais impacto na nossa vida, tá bom? Enfim, mídia e cultura, né? Cultura, assim, o modo que a gente tem costumes de viver dentro da sociedade. Tem sociedades que comemoram o dia do velório da pessoa, da morte, eles fazem uma festa. E aí? Tá certo, tá errado? É a cultura deles. Então, assim, a programação que eles receberam, né? Ou seja, são programações. E o que acontece? Muito poucos mesmos questionam essas programações. Eles recebem isso e não questionam se está certo ou se está errado. Eles escutam dentro da família que algo é assim assado, entendeu? Que madeira é pedra e não questiona, não aceita. Não aceita, não questiona. Eles vão na igreja e escutam que é assim assado, independente da igreja, não questiona,
Por quê? Eles têm uma cultura, a cultura deles falam que comer escorpião é saudável, ok. Eles acreditam que é e eles comem e tudo bem porque eles acreditam naquilo, ok? Não questiona. Nós crescemos, e quando eu falo nós, é a grande maioria, e não é só a minha geração não, são todas. As crianças cada dia são um pouquinho mais despertas, elas têm mais questionamento e falam que é uma criança levadinha, que é uma criança difícil. Não, são espertas, tá? Porque elas perguntam, porque elas questionam, porque elas não aceitam, tá? Uma coisa é você ser convicto de uma coisa, tá? Que você questionou, que você tirou suas próprias conclusões. Pode acreditar no que você quiser, mas que você não foi algo que foi te dito, te mostrado e você caladinho aceitou, tá? Você procurou saber se aquilo fazia sentido, só que a maioria de nós não procura saber se aquilo fez sentido, tá? Me falam que eu vou falar, gente, isso nunca fez sentido pra mim, mas assim, eu não podia falar nada, não podia questionar, mas assim, gente, é demais, sabe? Quando eu paro pra pensar, eu falei, gente, como é que pode, como é que acredita uma coisa assim, tão sem sentido? E a gente acredita, ok, mas enfim. A história da humanidade. Eu não vou aprofundar nesse assunto não, mas em outro vídeo eu vou falar bastante sobre isso. Uma teoria. Viemos dos macacos. É verdade, nós somos parecidos com macaco. A gente ficou mais ereto, a gente ficou mais inteligente. Tá bom, então por que os outros macacos que existem na Terra hoje não virou humano? Ainda continua macaco. Ainda continua gorila. Ah, porque era uma raça diferente. Ah, tá, uma raça diferente. Aí, puxa vida, história pra boi dormir, mas tudo bem. Ninguém questiona. Aliás, ninguém questiona, a grande maioria questiona. Eu questionei. Só não questionei lá no início, né? Criança. Depois que eu cresci, que eu resolvi questionar e achei minhas respostas que fizeram, sim, muito sentido pra mim. Ok. Outra teoria sobre a história da humanidade. Toda a humanidade, todo mundo é descendente de quem? Adão e Eva, duas pessoinhas. Aí, gente, isso pra mim, gente, eu falo assim, Pai eterno do céu, se eles me falam que é pecado casamento, né, gente, oh, meu Deus, entre primos, como que surgiu um tanto de gente dos mesmos pais? Então foi irmão com irmão? E assim, até onde eu me lembro, porque tem muito tempo que eu não estudo essas questões da Bíblia, Adão e Eva teve Caim e Abel. Como que gerou o resto? Hã? Naquela época o homem engravidava? Tica doido demais, que pra mim eu falava assim, gente, como é que pode? Não pode. Mas ninguém me explicava, ninguém dava uma história diferente. E isso ia me cutucando de um jeito que eu falava assim, não pode, não faz sentido. Ok. Bora lá, né? Vou regressar a assunto não. Mas quer... Mas assim, são historinhas pra boi dormir que contaram pra nós e que a gente... vai, né? Só vai, não questiona, só vai. Gente, ó, esse negócio de falar que menino não tem que perguntar, que não tem que questionar, que não tem que ser curioso, ó, parou que esse menino tem que ser curioso, sim, tem que questionar, sim, tá? Viu? Ai, bora lá. Se eu só olhar aqui na minha colinha, onde que eu me perdi, onde que eu já tava, porque senão se eu render, eu fujo muito do assunto e esse vídeo não acaba hoje não, fica muito extenso, né? Ai, meu Deus do céu.
Mas então, isso sim, em todas as áreas tiveram programações que contaram, né, historinhas, coisas que falaram pra gente, a gente aceitou sem questionar, então vira uma programação da nossa mente consciente e nós agimos de acordo com a minha mente inconsciente, tá? A minha mente consciente é aquela que eu penso, eu racionalizo, eu acho. Agora, a maioria, 90% da nossa vida é agida, das nossas ações é movida pelo inconsciente. O inconsciente é aquilo que eu não tenho consciência, mas está gravado aqui dentro de acordo com tudo aquilo que foi programado na minha vida desde quando eu nasci, tá? Essas programações me fazem agir de determinadas maneiras, que são as crenças limitantes, que por aí vai muitos bloqueios. Igual, por exemplo, aqui, eu não sei vocês aí, mas aqui, antes eu ouvi muito falar assim, que não podia chupar manga e tomar leite, né? Aí, beleza. Na época que eu escutava isso, hoje em dia, assim, algumas da coisa, mas já melhorou bastante. Mas é só um exemplo, né? Cada região tem os seus. Ah, porque eu escutava isso, como diz, ainda não tinha essa questão aqui de fazer uma vitamina com fruta. A vitamina era só de abacate ou de banana, não fazia com outras frutas. Aí, até que eu não me questionava muito. Depois, comecei a ir numa lanchonete assim, que é suco, tem de manga, morango, com água com leite. Ai, gente, mas se pode tomar uma vitamina de manga com leite, por que não pode chupar manga e tomar leite, que faz mal? Meu Deus. Crença limitante, entendeu? Só que a gente acredita nisso, e se eu acredito nisso, eu chupo manga e tomo leite, o que dá? Dor de barriga, eu passo mal. Agora até piripaque. Dá, porque é que a minha mente acredita. Aí o meu corpo age de acordo com o que eu acredito, entendeu? Viu o negocinho? Mas assim, enfim. Isso é muito sério, porque grande parte do que a gente acredita sobre nós, essas programações, elas definem a nossa vida em relação a dinheiro, a relacionamento, a sucesso, a felicidade e até mesmo a espiritualidade, tá? Tudo isso, né? A forma como que isso acontece na nossa vida, a forma como que eu fluo, né? Como que isso segue na minha vida de acordo com as crenças que eu tenho em relação a isso, tá? Se eu acredito que o dinheiro é ruim porque rico não vai para o céu, eu posso ter várias oportunidades de ganhar dinheiro, mas não vou ficar com esse dinheiro. Eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu vou ter muitas dívidas porque no meu inconsciente eu acredito que ser rico é ruim. Entendeu? Mas, enfim, né? É uma cor de louco, menino. Uma cor de louco. Cor de louco. Isso é a tão chamada Matrix. São programações na nossa mente que dominam a nossa mente. Ixi, não olha assim hoje não. Tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo assunto que eu tinha anotado para conversar com vocês. Tá. Finalizando aqui mais um pouquinho sobre Matrix. A grande questão aqui, gente, não é se existe ou não Matrix, uma rede de controle na nossa mente, tá? E isso, depois eu quero falar, mas vai muito mais profundo do que essas crenças. Então, mas é uma coisa bem mais fora da caixinha que eu vou deixar pra falar depois, tá? Nossa mente, tá? A grande questão talvez não seja essa. A grande questão, a grande pergunta que eu sugiro que vocês façam é: quantos das minhas escolhas realmente são minhas escolhas? Realmente eu escolhi? Ou eu escolhi condicionada a algo que
colocaram na minha mente, tá? Porque a gente começa a agir no automático. E esse agir no automático é agir de acordo com o meu inconsciente, com minhas crenças limitantes. A gente começa a repetir padrão. Aí sabe aquele negócio assim, eu não tenho sorte no amor. Tá? Por mais que eu tente, eu não consigo sair da escassez. Só vivo na penumbra. Uma frase que você já ouviu muita gente. Eu, pelo menos, já falei bastante. E era assim que acontecia. E já ouvi também. Parece que todo tanto que eu ganho, o meu dinheiro não dá. Eu sempre gasto o tanto que eu ganho ou mais. Uma crença, entendeu? Aí a gente começa a agir sem perceber, entendeu? Por quê? A gente age no automático. Sabe aquele filme Clique? Com não sei. Que ele começa a apertar um botãozinho na vida dele para as coisas irem mais rápido, e depois começa a acontecer no automático. Se ele perceber, tá acontecendo coisas na vida dele, mas é porque já estava programado no controlezinho dele, na mente consciente dele, que era daquele jeito que ele queria, então vai. Aí vai repetindo, quando ele perdeu a vida toda, né? Ele não viveu, ele só foi levado, tá? Aí, o despertar começa quando a gente faz essas perguntas, tá? Quem eu seria? Tenta identificar primeiro, assim, as crenças que você tem. Eu já identifiquei muitas minhas. A maioria dessas que eu falei aqui, eu vivia com elas, tá? E muitas outras. E tem algumas que eu ainda não consegui eliminar ainda não, tá? Então é sempre um processo. Mas quem eu seria se eu não tivesse essas crenças? Pensa, quem você seria se você não tivesse essas crenças, tá? O que eu realmente penso sobre determinado assunto? Questiona, procura, pesquisa. Não pergunta outras pessoas, assim, procura ler, entender, ver vídeos e tirar suas próprias conclusões, tá? Sobre isso, sobre Matrix, sobre essas crenças, tá? Quanto dos meus pensamentos, das coisas que eu faço hoje, são meus de verdade, porque eu escolhi de verdade se assim ou foram herdados pela sociedade, pela família, pela mídia, pela religião, pelos governos, pelo sistema financeiro. Quanto é condicionado, tá? Porque assim, o despertar, ele não acontece quando a gente encontra todas as respostas. Ele acontece quando a gente começa a fazer as perguntas melhor. Começa a fazer mais e mais perguntas. Aí eu lembrei que agora daquela frase, eu não sei de quem que é, sei, mas eu esqueci. E que por muito tempo eu não entendi, e hoje eu entendo, que fala assim, ó, quanto mais eu sei, mais sei que nada sei. É bem assim, entendeu? Mas o X da questão é, questionem, façam perguntas, não aceitem tudo que é dito, tá? Questionem. Ok, partindo disso, né, vocês já viram que Matrix já tem muito aí ligação com o nosso próximo assunto, que é poder da mente, ou seja, a Matrix condiciona a nossa mente, é como se tivesse lá um capacetinho, uns raios, um sistema de controle, e tem, viu? Depois eu falo sobre isso, que ele liga na sua mente e alguém lá de outro lado fica com o controlezinho falando, ó, faz assim, faz assado, entendeu? E só vai, tá? Essas são as crenças limitantes. E você deve se questionar, você deve se libertar desse controle, porque nós somos os autores, tá? Da nossa vida.
Nós somos, como é que é? Tem um livro de Napoleão Hill, que é isso aí. Ah, gente, eu esqueci. É a gente ser o próprio piloto, o próprio autor. Somos nós que dominamos nossa vida, mas para isso primeiro tem que questionar muito, tá? Entender essas crenças limitantes, tá bom? Vamos agora para o assunto que eu mais gosto, tá? Que poder da mente. Poder da mente. Aqui eu já começo para indicar um livro. Vou pegar rapidinho para vocês verem, tá? Giuseppe Manfred. Tá? Esse livro aqui, gente, é uma bíblia, tá? Maravilhoso. Por sinal, é o livro que eu tô na foto das minhas redes sociais. O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. Não sei se é assim se fala. Gente, mas ó, vocês querem entender mais desse assunto do poder da mente? Começa por aqui, tá? É um livro incrível. Incrível. Incrível, 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 incrível. Tá bom? Então, vamos lá. Se, tá? Partindo do que eu falei agora há pouco sobre Matrix, né? Das programações, das crenças que foram construídas na nossa mente. Partindo desse pressuposto, né? Que grande parte das nossas crenças, né? Das coisas que a gente acredita e a forma que a gente age, nossos condicionamentos, eles surgem, eles foram construídos por programações, né? Aí vem uma pergunta muito importante. Qual é o verdadeiro poder da minha mente? Até que ponto ela influencia a realidade que eu vivo? E aí? Se a Matrix controla minha vida de acordo com programações na minha mente inconsciente, se o controle dela na minha mente, se eu conseguir controlar minha mente, o que vocês acham? Eu tenho o poder da minha vida, tá? Leiam, tá? Lê aqui vocês um pedacinho. Não é mágica, o poder da mente, tá? Não é mito e nem lenda. Podemos mudar o nosso destino através daquilo que pensamos. Joseph Murphy pesquisou de maneira exaustiva o poder da mente humana ao longo de sua vida, apoiando-se nas mais variadas ciências, e concluiu que tudo o que você precisa para construir a realidade dos seus sonhos está na força do seu pensamento, tá? Para tudo. Ok? Então aqui já deu uma boa assim, visão do que a gente pode fazer quando a gente tem o controle da nossa mente, né? As crenças limitantes, elas moldam o meu comportamento. Como que é, gente? É igual aquela historinha da lei da atração. Fala assim, o pensamento positivo atrai. Que marmelada. Eu fiquei pensando positivo e tal, dia pode não acontecer nada e tal. Porque o pensamento é a sementinha. Mas não basta pensar, você tem que pensar, você tem que virar isso uma crença, acreditar nisso 100%, viu, gente? Não é 99,9% não, é 100%.
e começa a sentir isso, ou seja, vai vibrar. Aí quando isso acontece, automaticamente você começa a agir de acordo com essa crença que você tem, entendeu? Aí as nossas crenças moldam o nosso comportamento, ou seja, a nossa ação, cria a nossa realidade. Ok? Porque quem acredita que não merece prosperar, rejeita as oportunidades de ser próspero, tá? De receber. Quem acredita que nunca será amado, que não tem sorte no amor, ele vai interpretar qualquer situação neutra, pequena, como uma rejeição. Às vezes aquilo é só um envolvimentozinho pequeno. Fica idealizando demais uma pessoa, a pessoa não dá bola e acha que é porque eu não tenho sorte no amor. Não, meu filho, Deus tá te livrando. Para com isso, tá? Quem acredita que tem capacidade, quem acredita na própria capacidade, no próprio potencial, aí se vai longe, tá? Independente dos não que ele ouve na vida, ele não desiste, ele vai longe, tá? Aí ele teve sorte, vamos falar depois, teve sorte, tá? Eu crio a minha sorte, ok? Então, o poder da atenção. Esse é um ponto, assim, que a gente deve refletir bastante, ok? Por quê? Gente, esse negócio de agir por impulso, de viver por viver, de ficar pensando em coisa que aconteceu no passado, ou preocupando com a coisa que vai acontecer ainda, que você acha que pode acontecer, é a grande armadilha. Um dos grandes segredos para co-criar nossa realidade positiva e ter o domínio da nossa mente é o poder do agora, tá? É viver no momento presente, fazer uma coisa de cada vez. Eu sei que muitos de vocês, principalmente quem às vezes tem ansiedade, já escutou isso. Gente, mas é de suma importância, tá? Você tem que viver o seu momento presente, tem que estar presente. Se eu estou aqui agora gravando esse vídeo, falando sobre você, sobre o poder da mente, eu não posso estar aqui pensando na comida que eu tenho que fazer amanhã, no que eu vou almoçar amanhã, eu não tenho que estar pensando no boleto que eu tenho que pagar sexta-feira. Não, é aqui, agora, e isso é pra tudo. Se eu tô tomando banho, eu tô tomando banho, eu não tenho que ficar pensando fulano, ciclano, a situação, isso, tá? Agora, somente o momento presente. Quando a gente vive no momento presente, tá? A gente tem facilidade para criar a nossa realidade. Eu tô em paz agora, o meu futuro fica em paz, tá? Aí eu consigo dar foco, ter clareza daquilo que eu quero na minha vida, tá? Se eu focar naquilo, se eu tiver clareza daquilo que eu quero, eu coloco para Deus isso e solto. Eu tenho que soltar, eu tenho, gente, ter fé em Deus, né? Acreditar que Deus existe, não, gente. O pessoal confunde muito isso. Ter fé em Deus é acreditar 100% que Ele vai fazer o que você quer. Não é acreditar que Ele existe ou não existe, não, gente. Isso é indiscutível, tá? É acreditar que Ele tem o poder e Ele vai fazer. Você não tem que ficar toda hora, meu Deus, olha isso, Deus aquilo, Deus faz isso. Não. Põe pra Ele, Deus, eu quero isso, tá assim, assado. Ok? E confia que Ele tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Que Ele faz. Mas você tem que confiar. Se você não confiar, não confia em mim. E aí? Deixa ela até ela cair a ficha que eu sou bom no que eu faço. Porque Ele é top no que Ele faz, tá? Então, bora lá. Dentro disso aí, eu acho que vocês já começaram a entender que o poder tá dentro de vocês, né? E agora? Você escolhe ser o jogador da sua própria vida ou ser um personagem controlado por outra pessoa? E cuidado com o controle. Tem muita gente querendo controlar vocês. Ô, gente, mas é o que, tá? Depois eu quero fazer um vídeo falando só sobre cocriação, que é muito interessante, tá? Muito bacana, hein? Quanto mais gente
pegar esse gancho, o negócio vai ficar melhor, mais bonito, tá? Mas assim, finalizando essa questão da cocriação, tá? Eu particularmente não acredito, tá? Que tudo que acontece ao nosso redor é porque tinha que acontecer, tá? Eu acredito que a gente tem sim uma participação muito importante nos acontecimentos da vida da gente, independente de qual são, se são bons, se são ruins, de forma consciente ou inconsciente. Aí que tá o X da questão. Você quer que as coisas da sua vida aconteçam assim, sendo regida pela sua mente inconsciente, ou seja, tendo outra energia controlando sua vida, sendo que você pode controlar ela, né? Mas ok, vamos pro ponto final aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo. Vamos falar de uma coisa que é o assunto do momento, tá? Hoje, nós estamos em maio de 2026. Eu tô gravando esse vídeo no dia 25 de maio de 2026. A gente está no auge da transição planetária. Depois também, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando melhor o que é transição planetária. Mas enfim, a gente está no auge desse momento e com algumas revelações começando a vir à tona. Por que começando a vir à tona? Nosso amigo presidente, como diz o meu amigo conhecido aí nas redes sociais, loirão, né? Já soltou algumas imagens, alguns documentos, né? Desclassificando, ou seja, provando que já existem, que não tem agora. O negócio não é nem falar se existe ou se não existe mais, apresentar, né, para a sociedade quem são, de que forma vivem e tal. Mas, gente, ele já começou a jogar isso na mídia, tá? Isso já é real. 1% só, porque ainda tem muita coisa pra vir por aí, tá? Quando eu falava com vocês que eu punha lá as enquetes no Instagram, acreditem em extraterrestre? Não. Tá chegando, não acredito. Gente, por favor, se vocês não querem surtar, vocês pelo menos ouçam, escutam, tá? Porque agora não é mais sobre acreditar ou não acreditar, é real. Entendeu? É igual quando um pai descobre que a filha adolescente tá grávida. Não é mais agora sobre querer ou não que ela esteja grávida. Ela tá. Então, aceita e leva isso da melhor maneira possível, tá? Mas enfim, nosso presidente, né, lá de cima, o mais conhecido, já soltou os documentos, já é a segunda leva de documento que ele solta, mas é só 1%, tá? Com vídeos e fotos e documentos provando a existência dos nossos irmãozinhos extraterrestres e assim, extraterrestres de várias raças, de várias evoluções, tem alguns que assim são mais evoluídos espiritualmente, outros mais tecnologicamente, mas enfim, não vamos falar sobre esse assunto, mas o que importa é que ele já divulgou que já 4 raças, mas tem milhares, né? Só que, gente, a revelação não é sobre só vida extraterrestre. Até mesmo porque quem, né, é questionador, quem é pesquisador, já sabe disso há décadas. Só não acreditava que não queria. Mas isso já tinha essas provas, igual esses vídeos que ele colocou, essas postagens, isso, gente, é até sem graça pra quem já viu tanta coisa. Mas é porque é pra ir devagar com a população, tá? Só que tem uma coisa, a revelação não vai ficar só na vida extraterrestre. O ponto principal aqui é sobre nós. Sobre a nossa vida, sobre a verdadeira criação da vida humana, tá?
Aí o bichinho vai fazer cosca em muita gente. Vai coçar em muita gente, porque vai muito, mas muito, 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 muito contra as crenças de 90% da população, tá? Então pesquisem, tenham a mente aberta, respire. E outra coisa, a gente não pira, gente. Eu sei que não é fácil, mas não pira não. Eles não estão vindo pra prejudicar a gente não. Quem pode prejudicar somos nós mesmos, que o que tem de gente ruim nesse mundo não tá escrito. Estão vindo pra ajudar, pra gente se libertar dessa matrix, ok? Então, só pesquisem, que aí vocês vão ficar mais calmos, tá? Mas pesquisem de boas fontes, porque vai ter muita gente querendo fazer mídia, e você sabe que mídia dá com notícia ruim, tá? Pra pôr medo, elimine o medo. Mas, tá? Quero aí que vocês me falem. Meu objetivo aqui não é convencer ninguém, eu quero que vocês se questionem, tá? Questione o que eu tô falando. E sobre a vida extraterrestre, né? Coisas que eu acho que não tem nem muito o que ser discutido. Já está sendo divulgado, comentado por governo, cientistas, pesquisadores, sociedade em geral, cientistas. Gente que era totalmente cético em relação a isso. Não tem como mais, né? Mas pesquise, porque, é igual eu falei, a questão não é a vida deles, é a nossa vida, a nossa origem, tá? Mas, gente, por hoje é só. Foi bom demais passar isso pra vocês. Na próxima eu quero fazer uma live aberta com perguntas pra gente conversar, vocês colocarem o que vocês acham, o que vocês pensam, alguma dúvida, e a gente ir debatendo sobre esses assuntos que eu amo, tá? Gente, mas ó, beijo, obrigada, tá bom? Até a próxima.